A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Dá uma encostadinha na porta ali, só para o ar-condicionado ficar direito. Louvamos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Mesmo diante das nossas lutas, dificuldades, o Senhor, Ele é presente. Tem nos guardado, nos protegido, tem nos mantido de pé. Algumas vezes nós como que arrastamos, mas em tudo o Senhor é conosco. Pessoas tropeçam e caem e não mais se levantam, mas com o Senhor nós temos sido vitoriosos. Vitoriosos muitas vezes não segundo os olhos do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema provisão divina. Há uma provisão natural que demanda do teu esforço. Há uma provisão sobrenatural que provém de Deus. A provisão humana e a provisão divina. Nosso Deus age nas duas esferas. Ele tanto nos dá a capacidade para que nós possamos exercer o nosso labor, levar os recursos para as nossas casas, compartilharmos a bênção que Ele nos concede com os nossos entes queridos, familiares e também com outros que não têm tanta bênção como nós temos. Mas o Senhor também age de forma sobrenatural. Nós temos visto dentro da leitura das Escrituras que o Senhor Ele multiplica 5 pães, 2 peixinhos e alimenta mais de 10.000 pessoas. E tanto o milagre ele foi claro que as pessoas queriam fazê-lo rei. Não porque acreditavam na sua palavra, mas porque viam aquela provisão como algo realmente sobrenatural. A palavra de Deus, ela fala dessa providência divina de todas as formas. A providência divina esteve com o povo de Israel no Egito, assim que saiu do Egito, diante do Mar Vermelho, e tantas outras cenas e outras coisas que o Senhor proporcionou. Mas nós trabalhamos em especial na semana passada o centro do Sermão do Monte, que é buscar em primeiro vos serão acrescentados. O problema é que quanto mais nós andamos neste mundo, mais nós acrescentamos coisas que não são permitidas a nós. Nós olhamos para as coisas que nos são desejosas e não há problema em relação a isso, mas nós não podemos reputar a Deus ter que nos aquilo que realmente não é uma necessidade. Esse versículo representa o auge de Jesus dentro desse discurso. Jesus oferece a alternativa à preocupação da vida. As pessoas elas estão preocupadas. As pessoas não sabem se vai ter uma reeleição da extrema esquerda. As pessoas não sabem se guerras vão acontecer ou não. E nós temos a oportunidade de buscar o Senhor em oração, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele age em nosso favor. Todas as coisas que nos forem acrescentadas serão consequência de nós canalizarmos os nossos desejos na busca do seu reino. As pessoas elas estão buscando tantas coisas que são como fumaça. Falava com o Felipe no sábado, nós tivemos ali eu, Felipe, Moisés e o Alice, meditando um pouco sobre a condição do homem bíblico. E ali a gente falava um pouquinho sobre esta condição das coisas que estão acontecendo, coisas boas, coisas ruins. Mas se você não se deter em observar a busca do reino dos céus, todo esforço que nós temos é um esforço humano que dá pouco ou quase nenhum fruto. A palavra de hoje tem como título julgar ou não julgar. Um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia, não julgueis para não ser julgados. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 6.
Você que pode ficar de pé, fique em pé, não em reverência a mim, mas a leitura das Escrituras Sagradas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tivermos medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Quero, Pai querido, pedir que o Senhor fale conosco. Precisamos da tua luz, precisamos da tua direção, que o teu espírito de entendimento, o teu espírito de sabedoria seja sobre as nossas vidas, e que o Senhor me capacite, Pai, através do teu Espírito Santo, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Antes que eu comece a ministração da palavra, apenas uma observação para o Pedro e para o Daniel. Essa brincadeira de vocês ficarem fazendo isso aqui assim, qualquer momento vocês vão ter um deslocamento dentro da coluna e vocês vão ter ou muita dor, ou vocês vão poder, num futuro próximo, ter problemas, porque vocês estão forçando a coluna de vocês. Eu vejo vocês brincando com isso, isso não tem nada de legal e pode fazer um mal muito grande para vocês. Tudo bem? Julgar ou não julgar? O primeiro versículo que vem sendo trazido dentro desse texto é: não julgueis para não que sejais julgados. Nós temos uma coisa que o pastor Ayrton chama de analfabetismo na leitura. Nós, apesar de sabermos ler, nós não lemos como o texto está ali. E a gente tira conclusões muito simplistas do que está sendo apresentado de uma maneira sobrenatural e profunda, de uma maneira eterna. Todos os textos bíblicos, eles têm essa máxima. Eles não são textos que estão ali apenas para você passar, não é para você se deter naquele pensamento e ver realmente. A palavra, ela não exaure, ela não acaba, ela não é eliminada em relação àquilo que ela tem a oferecer. Então, toda vez que você lê, você vai aprender algo novo. Quase todas as pessoas, cristãs ou não cristãs, conhecem esse versículo. Não julgueis para que não sejais julgados. E quando nós, como igreja, ou nós, como cristãos, nos levantamos para executar algum tipo de julgamento, a primeira coisa que eles falam é que nós estamos agindo de uma forma pecaminosa e indo contrário à Bíblia. E por causa da ignorância, o que nós fazemos é deixar com que as pessoas continuem caminhando dentro do seu próprio erro. Às vezes porque eu quero me sentir bem, eu quero ser popular, eu não quero que as pessoas elas fiquem chateadinhas comigo, e eu permito que a pessoa ela caia no buraco, que ela se estrepe, simplesmente porque eu não posso falar, porque se eu falar alguma coisa, a pessoa ela vai apontar o dedo para mim e eu não vou ter o que falar. Nós temos um conceito que eu já falei algumas vezes, mas cabe novamente aqui, é o conceito do moral, do imoral e do amoral. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é aquela que determina o que é moral para nós, como nós devemos agir, como nós devemos nos vestir, nos proceder. Todas as instruções das Escrituras Sagradas, elas são relevantes para o nosso dia a dia. E quanto mais você se interage com esses ensinamentos, mais vai haver facilidade no seu caminhar, no seu dia a dia. Você vai errar menos. Você observando as instruções do Espírito, você vai começar a olhar com as coisas com um passo na frente e você muitas vezes você vai deixar de tropeçar e cair. Quando nós pensamos dentro da condição moral, e hoje nós vivemos uma sociedade que ela não só é imoral, mas ela também é amoral, não existem regras, não se tem padrões.
Dentro da terminologia técnica, nós estamos vivendo uma época relativista, ou seja, depende. É certo o Nicolas fazer aquilo? Depende. É certo o pastor Paulo comer dessa forma? Depende. Tudo depende porque a gente não estabelece as escrituras sagradas como regra. E aí o máximo que é a condição do amoral em que eu crio as minhas próprias regras. A gente vê homens que não são homens, mas que se entendem como galinhas, como lagartixa, e aí a gente tem que olhar para essa situação, não só ver aquilo sem nenhum tipo de crítica, mas também aceitar como uma coisa natural, sendo que isso não é natural. Nós estamos em condições de volta de segunda volta de Cristo, pelo âmbito do que nós enxergamos. As pessoas elas estão totalmente perdidas. Você, sal da terra. Você, luz do mundo. O que tem feito com isso? Falamos hoje pela manhã, o Alice trouxe um pouco dessa ilustração. O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com o tempo que Deus te dá? Porque entenda que a ação de Satanás nas nossas vidas, ela é única. Atrapalhar você na glorificação ao Senhor. Porque o destino dele está definido. As pessoas que vão para o inferno, já está definido. Agora as pessoas que, como você vai agir diante do Senhor e glorificar o Senhor, é uma coisa totalmente diferente. Enquanto eu estava ali, graciosamente, com muita alegria, iniciando o meu ciclo de passeio com a Isabela, finalizando o Joaquim e começando da Isabela, aí estava tendo uma festa ali, estava cantando uma música da Xuxa, em que ele falava assim, o cara lá de cima vai me dar tudo o que eu quiser. Essa é a visão das pessoas que têm do Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles não têm referência. A condição deles é uma condição em que eles tiram a condição moral das Escrituras como padrão. Eles pegam uma condição totalmente pecaminosa, passando pelo imoral, até chegar na condição do amoral, que é uma condição em que eu faço o que eu quero. Nós temos como regra as Escrituras sagradas. Anos atrás, uma pessoa com problemas veio falar comigo. O jovem ele usava drogas dentro de um aconselhamento. E aí, eu falando com aquela pessoa, e ele falou assim para mim, eu estou cansado. Eu falei, mas você está cansado com o quê? Eu estou cansado com a minha mãe, ela é muito religiosa, e ela fica querendo empurrar a goela abaixo a religião dela, falando sobre questão de drogas, sobre questão de bebida, sobre normas e procedimentos. E eu perguntei para ele, e qual que é a filosofia que você acha que é a certa? A filosofia que eu acho que é certa é que cada um vive do jeito que quiser, cada um faz o que quiser, tem o seu pensamento o que quiser, e eu acho que a gente tem que ter liberdade. E eu olhei para ele e falei assim, eu não estou te entendendo. Se você tivesse falado para mim que a sua mãe estava grosseira com você, que ela não estava provisionando o alimento para você, que ela não estivesse dando algum tipo de respaldo espiritual para você, eu poderia chamar ela no gabinete e chamar a atenção dela e falar alguma coisa e interceder em prol do que você está falando. Mas a partir do momento que você entende que você pode fazer o que você quiser, então ela está certa. Porque dentro do entendimento dela, isso é o correto e ela está fazendo. E aquele rapaz começou a rir, realmente, pastor, você está certo. Porque nós queremos que nós tenhamos todo o direito, mas nós não queremos ter deveres. Nós esquecemos que a minha vontade, o meu desejo, enquanto impacta a vida do outro, a gente tem que estabelecer limites. Mas a sociedade hoje não aceita essa condição de limites. Julgar ou não julgar. Nós devemos ter esse discernimento do que as pessoas fazem ou não. A história desse rapaz que eu contei para vocês ilustra a inconsistência do pensamento relativo do mundo atual, em que as pessoas elas olham para as coisas conforme o seu próprio coração. Mateus 7:1, como nós falamos, não julgueis para não ser julgados. Em primeiro lugar, Jesus nos dá um alerta nesse texto, não julgueis, ele tem a ver com o relacionamento entre cristãos. Quando você quer aplicar algum conceito e uma regra da Bíblia, ela é para crente. A Bíblia nunca foi escrita para descrente. A Bíblia nunca foi escrita para pessoas que não têm o Espírito Santo. Nunca foi. Porque a norma do entendimento das Escrituras é as pessoas têm que ter o Espírito Santo dentro delas.
Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, ela não vai entender. Ela pode ter a cara de crente, ela pode se vestir como crente, ela pode até falar como crente, mas as ações dela não refletem a vontade de Deus. Hoje pela manhã a gente estava brincando, né? Eu estava brincando com vocês, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. E aí a gente falava lá nem vou falar porque a gente está online, né? Eu quero ir lá porque lá tem um mistério, lá tem um manto e não sei o quê, e a pessoa se solta, e a pessoa pula. Entenda que antes de você participar de qualquer coisa, você tem que ver. Aquilo ali reflete o que a palavra de Deus espelha. Esse modo de agir espelha. A gente vê que nós estamos chegando na época do carnaval e algumas igrejas elas vão literalmente montar um bloquinho carnavalesco para ir lá. Isso reflete a figura das Escrituras Sagradas. Você consegue ver Jesus Cristo com um pandeiro, com roupas mínimas, tentando evangelizar as pessoas? Será que a gente consegue ver isso? Essa é a questão do julgamento. A gente tem que olhar não segundo a nossa ótica. A gente tem que olhar segundo a ótica do que as Escrituras falam. Eu posso ver o Carlos agindo de uma maneira errada e não falar nada. Mas se as Escrituras Sagradas elas estão condenando a ação dele, eu tenho que avisar. O que ele vai fazer com isso? É com ele. Por isso que a função de sal da terra e luz do mundo é uma função que as pessoas não querem. É muito lindo e maravilhoso quando Felipe e o grupo começam a cantar a música da Aline Barros lá, em que você quer ser uma flecha que acerta o alvo, mas como é que você vai acertar esse alvo se você não sai da aljava do negócio? Porque você está lá na sua posição. Como é que você pode querer ser um abrigo no deserto se você não se expõe ao calor, ao apedrejamento das pessoas, à reclamação, porque você continuar mantendo a sua sociabilidade? A gente estava num casamento e aí a Rô fez o seguinte comentário: ele age conforme, dança conforme a música, se referindo à pessoa que estava ministrando. Será que nós somos chamados a dançar conforme a música? Ou será que nós somos pessoas que têm que ser como firmes colunas em que o vento bate, a água bate, a chuva vem e você continua estável? Porque as pessoas elas precisam de referência. Ou você é uma referência, ou você é levado pela enxurrada. A palavra de Deus diz que nós somos plantados em cima da rocha. E quando o vento bate, a gente permanece nessa condição, em cima da rocha. Em segundo lugar, o que está em vista é quanto ao conceito de julgar, é o tipo de julgamento. Quando a palavra de Deus fala, não julgueis para não ser julgados, a gente tem que entender que julgamento que ele está proferindo ali. O que é que está sendo condenado? À luz da lei de Deus, nós somos chamados a julgar o comportamento humano e determinar se ele é bom ou mau. Se eu, como pastor, eu não exercer essa condição de julgamento, eu não sirvo para nada. Porque eu olho situações pontuais de cada um de vocês e, no particular, em especial no particular, algumas coisas, quando são feitas no público, são chamadas a atenção no público, mas quando é no particular, e o objetivo é que a pessoa ela veja a vertente correta do que as Escrituras estão falando, não porque eu quero, não porque eu acho, não porque eu estou com esse pensamento, não, porque a palavra de Deus está falando, e você tem sido ensinado na palavra de Deus, para que você reflita entre o teu posicionamento diante dos homens e o teu posicionamento diante de Deus. A questão aqui é que esse tipo de julgamento não deve ser leviano, e sem o mínimo conhecimento dos fatos. E a grande maioria dos julgamentos que nós tecemos, eles são julgamentos sem conhecimento. Então, eu vi só uma chamada de um escândalo que está tendo numa ilha, não sei das quantas aí. E eu não tenho como tecer nenhum tipo de comentário. Primeira coisa que a gente tem que entender no conceito de internet hoje, mídias sociais, é que nem tudo que está sendo apresentado de maneira clara é verdadeiro. Porque a pessoa ela coloca um gato para dançar, o gato voa, ele fala, o cachorro faz isso, faz aquilo. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é, desde o início da humanidade, o fator falso testemunho ou mentira é levantado para apresentar pessoas realmente ruins e também pessoas que são corretas.
A figura de Cristo, como exemplo maior e emblemático, ele é aquele que salvou, amou, alimentou, curou, ressuscitou e ele foi morto como um usurpador, não como um ladrão, usurpador. Uma pessoa de alta monta dentro da condição pecaminosa, uma pessoa que não tinha conserto, não poderia ser presa, mas ela tinha que morrer. E se eles fizeram isso com Jesus Cristo, eles podem fazer com qualquer um, inclusive com você. A gente tem que tomar cuidado com as notícias que são colocadas na internet. Com isso eu não estou dizendo que é verdade ou que é mentira, eu não estou dizendo para você que a pessoa fez, não fez, eu sei de uma coisa, é possível porque o homem é mau. O ser humano, ele é mau. Desde o início da geração do ser humano, ele é mau. E aí, hoje pela manhã, a nossa querida Esther não veio, a dominical, e aí a Raiane estava mostrando um vídeo, né, do Luquinhas movimentando na barriga lá, ele já está mostrando para o que ele veio. Eu não vi o vídeo, mas a Rô falou assim, era uma coisa que deveria dar para mensurar a dor que a Esther estava sentindo, com aquelas viradas e aqueles chutes. Ele não está nem aí para se a Esther está achando dor ou não. Ele quer é o conforto dele. Assim somos nós como seres humanos. E não dá para duvidar em nada do que o ser humano pode vir a fazer. Mas nós temos que, dentro do nosso julgamento, buscar ter conhecimento mínimo dos fatos. Se eu ouço algo de alguém, eu tenho que buscar esse conhecimento antes de poder executar um julgamento. Isso é necessário. A palavra utilizada no texto, não julgueis, a palavra julgamento, ela é emprestada do vocabulário jurídico da época e tem a ver com o movimento do martelo quando o juiz decreta a sentença de punição. Como o Felipe pediu para mim. Corda. Essa batida do martelo é, eu condeno você. E esse é o tipo de julgamento que Deus fala para nós não fazermos. Mesmo com o conhecimento, mesmo sem ser leviano, a gente julga e discerne as coisas, mas nós não temos o poder de condenação. Temos que tomar cuidado com a condenação. Porque quando nós executamos a condenação, nós somos as pessoas que analisamos, nós somos as pessoas que julgamos e as pessoas que damos a sentença. E quem dá a sentença não somos nós. É só Deus. É só Deus, o Senhor, que dá essa sentença. Os fariseus deixaram o transgressor livre, no texto de João 8. Um texto conhecido, em que aqueles homens judeus, eles levam uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério, em que o homem não se fala sobre ele. Não se sabe se ele foi liberado, se ele pulou da janela e saiu correndo, não sei. Eu sei que aquela mulher, ela é apresentada como uma pessoa que deveria morrer. E aí, quando eles apresentam aquela mulher diante de Jesus, que ela era pecadora e pela lei deveria morrer, havia um detalhe. Segundo a lei romana, a partir do momento em que Roma toma conta daquela região, e Israel fica sob o domínio romano, havia proibição da pena capital. O que é a pena capital? Pena de vida ou morte. Eles não poderiam matar. Mas a lei do Senhor dizia que se uma mulher foi pega em flagrante adultério com um homem, ambos devem ser apedrejados até a morte. Aquela cena ali é uma cena de que aqueles homens estavam querendo que Jesus escolhesse. Da mesma maneira, é lícito entregar o dinheiro para César ou não? É lícito. Ele está sempre querendo fazer alguma jogada para tentar pegar Jesus dentro daquele jogo de palavras. E Jesus está escrevendo, a palavra de Deus também não fala o que ele estava escrevendo. Algumas pessoas diziam que talvez ele estivesse relacionando o pecado daqueles que estavam acusando, e talvez tivesse sido maior motivador para aquelas pessoas que estavam vendo ali. Jesus fala, jogue a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que aqueles homens começaram a sair. E Jesus olha para aquela mulher e fala assim, aonde estão os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Ninguém te acusou? Ele fala, não, eu também não te acuso, vai, não peques mais. O único ser que já andou na terra, que tem autoridade para julgar e condenar, Jesus Cristo,
ele absolveu aquela mulher. Mas por que ele absolveu aquela mulher? Será que ele usurpou a lei? Não. Ele, como Deus, como 100% homem, 100% Deus, ele era afetado diretamente pelo pecado daquela mulher. Cada ação pecaminosa que eu cometo, cada ação pecaminosa que você comete, é uma usurpação diante de Deus. E Deus, na figura de Jesus, preferiu perdoar em amor. E é algo que é passado para mim e para você. Nós temos o discernimento do bem e do mal. As pessoas, elas maculam as coisas diante de nós o tempo inteiro. Pessoas que nós confiamos, pessoas que acreditamos que eles vão cumprir a palavra deles. E as pessoas, elas simplesmente nos traem. E Jesus olha para a gente e fala, faz como eu faço. Se a pessoa ela usurpou você, perdoa. Aqui não é um ensino do tipo, você vai ser ingênuo, ou você vai ser uma pessoa que vai ser tola, que vai ser uma pessoa boba. Não é nada disso. A fortaleza de um ser humano, ela não está nas pancadas que ele dá, e sim no perdão que ele concede. E é isso que Jesus ele nos ensina. A Bíblia não nos diz que ele simplesmente deixou para lá, mas ele simplesmente preferiu executar o perdão do amor. De todas as pessoas neste mundo, nós deveríamos ser as pessoas que deveríamos condenar menos, ser grosseiras menos, criticar menos. Porque a dívida que nós temos diante do Senhor, ela é impagável. As coisas que você já fez e eu fiz diante do Senhor, elas deveriam nos colocar diretamente no inferno. Mas o Senhor olha para mim e para você, Ele nos perdoa. Nós não conhecemos nosso coração na totalidade, mas nós conhecemos parcialmente. Quero que você, por uns breves segundos, imagine a tua vida 5 anos atrás, 10 anos atrás. O que passava na sua mente, o que você fazia? Para os mais velhos, com 20 anos, 30 anos, 40 anos, como era a nossa vida atrás? E entenda que o que eu vejo na vida dos nossos pequenos é simplesmente um replay daquilo que nós fizemos. Nós temos a obrigação de orientá-los para que eles andem mais corretos que nós. Quando você olha, por exemplo, uma corrida de revezamento, a corrida ela tem, basicamente, vamos dizer, 1 quilômetro. E aí a pessoa ela tem que dar aquela corrida no máximo dela de 250 metros. Então a pessoa ela tem a largada e ela sai com um bastãozinho na mão. Quando ela chega no segundo a pessoa, ele entrega o bastão para aquela pessoa e aquela pessoa tem a obrigação de ir mais longe. O terceiro também, e o quarto ele tem a obrigação de, no mínimo, repetir o tempo daquelas pessoas ou ser melhor que eles. Assim funciona o cristianismo junto com as pessoas. Eu, com a educação que o meu pai tinha, que minha mãe tinha, eu avancei. E aí eu passo para a Luísa isso, e é esperado que ela vá além. É esperado que você também faça isso com os seus filhos. Você pode deixar eles fazerem o que eles quiserem. Você pode deixar que eles curtam, por exemplo, vai ter o carnaval, e a maioria aqui tem filho na escola, e vai lá, vamos lá. E você tem a liberdade, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa o menino lá se vestir e cantar a marchinha de carnaval, deixa. Quando tiver no Halloween, você deixa a criança andar no Halloween, fazer aqueles lá. Você tem a liberdade, mas saiba que você pode estar contribuindo para que o teu filho ele não consiga estabelecer um discernimento correto na vida infantil, juvenil, e ela vai sofrer lá na frente. Ou talvez ela vai se desviar de uma maneira total, e aí não adianta você olhar e falar assim, poxa, meu filho, ele nasceu na igreja e tudo mais. Essa condição do que os fariseus esperavam e do que Jesus implanta para que a gente venha fazer é uma condição que nós temos que tomar um cuidado tremendo. Porque essa condição do julgamento, ele passa por todas as escrituras sagradas. Nesse texto que nós falamos de João 8, um a um dos acusadores da mulher foram embora, deixando Jesus a sós com ela.
Jesus era o único que não tinha pecado e o único que poderia apedrejá-la. Todavia, em vez de exercer a justiça, ele mostrou misericórdia e benignidade e o fez sem anular a lei contra o adultério, porque o que define a vida de um cristão é o perdão. Os indivíduos com espírito crítico estão sempre implicando com algo. Não seja uma pessoa que é um crítico o tempo inteiro. Não é uma coisa mais chata do que ter uma pessoa do seu lado que o tempo inteiro está reclamando, o tempo inteiro está achando uma coisa ruim. É isso, é a comida que está sem sal, é o negócio que não está limpo, é não sei o quê. A gente não consegue conviver com pessoas desse porte. Não quer dizer que você tem que ser o outro extremo. Por isso que nós sempre falamos na condição de equilíbrio. Tudo bem atrás aí? Tudo bem? Polianista. O que é uma cosmovisão polianista? É que tudo está certo. Tudo está bem. Não tem nada de errado. Jesus, ele não trabalha nessa vertente que porque não está tudo bem. Nós não temos que ser tolos o bastante para achar que os nossos negócios, os nossos casamentos, a sociedade está tudo bem. Não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser um agente de mudança em todas essas coisas. Jesus está se manifestando quando o julgamento cruel de pessoas, que é o que nós mais fazemos. Julgar as pessoas de uma forma cruel. Nós esquecemos de onde nós viemos com uma facilidade tão grande. Nós entramos na igreja, vivemos na igreja e nós achamos que nós somos melhores do que os outros e nós não somos melhores do que os outros. Amém. Se o Espírito Santo, ele se afastar de mim e de você, nós faremos atrocidades inimagináveis. Nós temos o exemplo de Saul, em que ele ficou tão doido que ele tentou e atentou matar contra o próprio filho dele. Não ache que você é uma pessoa especial, não ache que você é o melhor, não, pelo contrário. Sempre olhe para a situação das pessoas na mesma misericórdia que Deus agiu com você. Jesus não está pedindo que você seja ingênuo, ele apenas está falando e pedindo que você faça um julgamento de caridade ou de amor. Como cristãos, devemos ser aqueles que se apressam em mostrar misericórdia e que demoram a condenar. Por que nós condenamos tanto? Por que nós executamos tanto? As pessoas falham contra nós. E isso é uma realidade constante. Cada um de vocês deve ter um testemunho a contar do que aconteceu nessa semana de pessoas que vocês acreditaram. Clientes, eu vejo de vez em quando a Rô chega lá e fala assim, olha, o cara fala assim, eu quero um pedido tal. Ela vai lá com zelo, com esmero, prepara. Que hora que você vem buscar? Tal hora. Não aparece mais. Confiança nas coisas pequenas e coisas grandes. Todo o tempo as pessoas, elas tratam-nos mal. E a nossa resposta não deve ser continuar agindo dessa mesma maneira. É moldar o nosso coração no amor. Se você não moldar o seu coração no amor, você vai ser tão amoral como essas pessoas da rua. Você, em vez de ser sal da terra e luz do mundo, você vai ser um tempero que não dá gosto nenhum. Coisa ruim é uma comida sem graça, uma comida saudável, bonita aos olhos. Você coloca ela na boca, não tem gosto de nada. De vez em quando, ou quase sempre, eu vejo lá as postagens do Nicolas, quando ele vai comer num restaurante, que ele está nas viagens dele, ele posta aquele prato assim, você fala assim, que delícia. Mas será que é delícia mesmo? Só o Nicolas que experimentou aquele prato, ele sabe se aquilo está saboroso ou não. O tempero que nós temos que ter não é o sazon, mas é o tempero do amor. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler do versos 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não quer dizer que ele não tem ciúmes. Quer dizer que ele não arde em ciúmes. Ele não se ufana, não tenho a mínima ideia de que é ufanar. Orgulho? Não se orgulha, obrigado. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você está preparado para esse amor? Porque esse é o amor que você recebeu de Deus. Jesus Cristo, Ele entregou este amor. Independente do que você faz, como você age, com o teu próximo, com o teu ente querido, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu amigo, com quem quer que seja. O amor dele não muda. O amor dele, ele permanece para sempre. O amor dele é medido a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Enquanto eu e você não abrimos mão de coisas mínimas, Deus Pai abriu da coisa maior, porque o amor dele é este amor. Fazer um julgamento com base no amor significa interpretar as ações das outras pessoas, especialmente aquelas voltadas para nós, como Cristo tem feito conosco. Essa semana, novamente, você vai ser colocado à prova várias vezes. E se essa palavra ela realmente entrar no teu coração, a sua reação ela vai ser diferente. Talvez a pessoa olhe para você e queira tirar mais um tanto de você. Mas diante de Deus, Ele vai te encontrar e Ele vai ver você como uma pessoa bendita no Senhor. Não há uma coisa mais importante para nós do que buscar aplicar a palavra de Deus, que é o sinônimo de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar um pouco sobre o julgamento errado. Nós vamos falar um pouco sobre o julgamento ponderado, que é o julgamento equilibrado, para que você seja um cristão que seja sal na terra e luz no mundo, não uma pessoa que seja crítica ao ponto das pessoas quererem se afastar de você, mas que também busquem em você o conselho. Ainda para finalizar, a gente estava lá no casamento, e aí um casal que nós conhecemos, o marido olhou para mim e falou assim: Pastor Paulo, que bom ver você. O senhor tem uma palavra para mim? Eu falei: como assim, meu querido? Ele falou assim: não, porque toda vez que o senhor me encontra, o senhor sempre me dá uma palavra, e essa palavra sempre me dá um norte para alguma coisa de conhecimento. Eu falei: não, cara, não tenho nenhuma palavra para você, não. Mas se eu tivesse uma palavra para você, era de exortação. Ele falou assim: pois é essa mesmo que eu quero. Porque a palavra de exortação é aquela que é a demonstração do amor acima do bem-estar do convívio pessoal. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Temos, Pai querido, mais uma semana pela frente, com muitos desafios. Sem o Senhor, Pai, nós não conseguiremos. Nos dá, Pai, capacitação, discernimento, que esta palavra, Pai querido, seja gravada nos nossos corações, de tal maneira que nós possamos, sempre diante das lutas, das dificuldades, das decisões que muitas vezes vêm de dissabores, possa ser uma decisão que glorifique, exalte e bendiga o teu nome. Agradecemos pela presença do teu Espírito, que cada um possa receber a porção, Pai, do Senhor, e aplicar a vida de cada um para a glória, honra e louvor do teu nome. Ora em nome de Jesus. Amém? Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.